Como os médicos chegaram até mim? Como eles chegam ainda, né? Graças a Deus, cada vez mais essa demanda vem aumentando para mim, e eu sei que graças não para vocês, mas como eu sempre falo, com a quantidade de médicos e com a quantidade de acesso mais, né, à justiça, as pessoas vêm buscando alguns direitos, muitas vezes nem tem todo esse direito assim, e o meu papel é defendê-los. Mas como é que eles chegam até mim? O canal, né, a principal porta são dos meus cursos, que começou desde 2019, então aí já vai fazer 6 anos, né? A gente está em 2025, e os médicos chegaram através do meu primeiro curso da Unimed. Logo depois teve pandemia, então teve seleção para diversos hospitais. Eu tive aí JF, Valdemar de Alcântara, Leonardo da Vinci, HGF, então muitos médicos me procuraram. Depois teve um boom muito grande também, que foi o da FunSaúde, foi uma das maiores seleções públicas para médicos. Então eu tive muitos alunos também, por último agora outro da Unimed, então era natural que esses alunos se tornassem meus clientes. E foi assim, e vem sendo assim cada vez mais que eles chegam até mim. O boca a boca, graças a Deus, assim, eu acredito que meu nome vem sendo bem falado, bem distribuído. Eu tenho um sobrenome forte, né? Sobrenome Mustafa, tenho pessoas na família médicos também, então a gente faz uma associação mais fácil. E as redes sociais, né? Então, cada vez mais eu venho atraindo um público muito específico, é muito mais nichado, mas é um público que eu amo trabalhar, porque eu acredito muito no que eu já venho trazendo aqui nas redes sociais sobre humanização do atendimento, também serve muito para mim, nessa escuta ativa com esses médicos. Geralmente, um médico ele tem total desconhecimento da área jurídica, da parte de legislação, então eles chegam muito preocupados, muitas vezes ansiosos. E aí, doutor, o que é que pode acontecer comigo? Que reclamação posso receber? E dessa reclamação, o que pode acontecer? Então eu estou aqui para explicar que, primeiramente, calma, que a gente vai resolvendo um passo de cada vez. Muitas vezes, para você responder em outras esferas, a gente inicia pela esfera administrativa, que é a nível de CRM. Aqui no Ceará é o CREMEC, mas tem o CREMESP, tem vários outros. E aqui também a gente chega nesse processo de defesa através de uma denúncia. Então, o conselho recebe uma denúncia e o médico tem que se defender. E aí, como ele vai se defender, é que eu venho cada vez mais batalhando na ideia de que ele precisa de uma assistência jurídica. Porque num primeiro momento ele até pode se defender sozinho, só que todas as outras defesas dele vai muito tá focada nesse primeiro relato dele. Então, se ele já estiver sendo acompanhado desde o primeiro momento, fica muito mais fácil as outras defesas, que vão estar sempre interligadas. Então, quando ele apresenta toda a documentação, então sempre eu falo, é muito importante para o médico saber preencher muito bem o prontuário, rico em informações. A gente pega especialmente o prontuário, mas dentre todos os documentos médicos, contratos, TCLE, tudo isso a gente leva, analisa para dentro do escritório e aí inicia o processo de defesa. Nesse procedimento de defesa, nós vamos construir a tese, que eu confesso para vocês, na maioria eu não vejo erro médico nenhum, por isso até que essa expressão já está em desuso, né? Então, a gente vai preparar essa defesa com o objetivo de quê? De absolver o médico, ou seja, de aquele médico não responder nenhum processo ou não responder mais nenhuma das infrações. Mas caso o conselho entenda que ele cometeu alguma infração, que tipo de consequências o médico pode sofrer. E aí eu vou te acalmar de novo, dizendo que a maioria das vezes essa sanção, né, administrativa, ela se dá com advertência. E essa advertência, ela ocorre em sigilo. Então ela ocorre ali com o médico, num lugar mais, num ambiente seguro, em que ele vai ter uma advertência, mas ela é sigilosa. Então nesse momento, é uma das primeiras sanções e a penalidade menos grave. E aí eu vou falar em ordem de gradação da pena. Depois, o médico pode sofrer uma censura pública. O que é uma censura pública? É aquele momento em que você pode jogar o nomezinho do médico no Google e vai aparecer um processo que ele já respondeu. Então, dentro do site do próprio CRM também vai estar constando que aquele médico respondeu já por alguma infração ética. Uma terceira possibilidade, aí já começa a se tornar menos comum, mas ela existe, né, que é a suspensão do direito de exercer a medicina. Então, o médico pode ficar suspenso por 30 dias, por 6 meses,
há uma possibilidade de suspensão, e aí o médico não vai poder atuar. E a mais gravosa de todas, em que nós já vimos acontecer, porém raríssimas vezes, é a cassação do CRM, que é aquele momento em que o médico ele nunca mais vai poder exercer a medicina. Então ela é a mais gravosa, então a gente espera que ela seja a que menos seja aplicada. Mas independente disso, independente dessa esfera administrativa, a gente tem a esfera civil, que é onde dói no bolso. Aquele médico muitas vezes ele vai ser condenado, não, que eu estou ali para dizer que ele não vai ser condenado, mas ele vai ter que se defender de um possível dano ocasionado que vai gerar um dano estético, ou um dano material, ou um dano moral, enfim. E aquilo ali ele vai tentar escapar dessa indenização, e que muitas vezes também são indenizações altas, os pacientes costumam cobrar indenizações altas. E a gente vem defendendo esses médicos, e eu já tenho muitos relatos aqui para trazer para vocês de absolução e de momentos em que aquele direito que o paciente achava que tinha, a gente conseguiu provar que ele não tinha. E por último, e a mais grave dentro das esferas do direito, a gente tem a esfera penal, que ela pode acabar com o quê? Com cessando o seu direito de liberdade, que é também um dos direitos mais preciosos, o seu direito de ir e vir. Mas isso aí é nos últimos dos casos, quando a gente vê questões de lesão corporal dolosa, homicídios, então é bem mais grave, mas sim, existe toda uma proteção e um outro tipo de defesa, que apesar de sustentar nas duas primeiras, ela tem uma outra vertente que juridicamente ela vai se encaixar dentro aí do crime cometido e não mais da infração ética cometida ou, né, do dano moral sofrido. Então, pessoal, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem a importância de contratar um advogado especialista na área, de um advogado que possa te entender desde o primeiro momento, que possa realizar essa sua defesa já com base nos primórdios ali na parte administrativa, para caso venha algum outro processo nas outras esferas, ele já vem te acompanhando aí como um todo. Então é muito importante que você possa, primeiramente, agir de forma preventiva, mas não conseguiu, não tem problema, vamos atuar na sua defesa e quanto mais cedo melhor.